Devido à interferência dos raios cósmicos, algumas plantas e animais na Terra evoluíram, tornando-se novas criaturas. Os humanos chamam essas criaturas de bestas fantasmas. O exame de qualificação para domador de animais deste ano será realizado no mês que vem. O nome desse garoto à frente é Li Wenxuan. Ele tem 18 anos e, para tratar a doença na perna da sua irmã, abandonou os estudos e o sonho de se tornar um domador de animais para se tornar um mineiro de animais fantasma de baixo nível. Uma voz é anunciada na cidade dizendo que o show convidou Kylie, uma das mais fortes domadoras de animais de Rank S do mundo, para explicar isso a todos. A maioria das bestas fantasmas precisa de minérios do mesmo atributo para evoluir, mas algumas bestas fantasma com atributos especiais podem evoluir de outras maneiras. E perguntam se a senhorita Rita Kylie estaria disposta a detalhar. Ela responde que é claro, e que alguns animais fantasmas com atributos especiais podem evoluir absorvendo emoções específicas. Enquanto isso, o prota continua caminhando. Alguns animais fantasmas substituíram trabalhos originalmente feitos por humanos, enquanto os humanos incapazes de domar animais têm que fazer trabalhos de nível mais baixo para sobreviver. Mineiros de bestas fantasmas. Mineiros de bestas fantasmas são aqueles que entram nos reinos das bestas fantasmas para extrair minérios de diferentes atributos. Embora os minérios usados para aumentar o nível das bestas fantasmas sejam valiosos, os salários dos mineiros são muito baixos. Li pensa que não há como evitar. Quem fez os animais fantasmas não só trabalharem mais que os humanos, mas também serem mais fofos. Então Wen pede 2 pães de carne para o animal que está trabalhando. Alguém o chama e diz que ele chegou cedo hoje, e que pode pegar e experimentar. É da nova loja popular Besta Fantasma. Xuan agradece ao tio Wang. Civis ao lado dizem que aquele pirralho sem vergonha está ali novamente, e com essa pequena estrutura ele nunca conseguirá carregar muitos minérios, mas ainda recebe o mesmo pagamento que eles mesmos. O prota pensa que sabe que eles não estão satisfeitos, e se pergunta se poderiam baixar a voz, pois estão o deixando constrangido. Wang diz para os dois ao lado se calarem e pergunta quantos anos tem seu sobrinho e quantos anos eles têm. E além disso, se o sobrinho não estivesse tentando curar a doença da irmã, teria se tornado um domador há muito tempo. Li diz que é verdade que sua condição física não é ótima, vai tentar o seu melhor para carregar mais minérios desta vez. Wang pergunta o que ele está dizendo e afirma que esses dois estão claramente errados. Uma voz pergunta se, ao julgar pela forma como eles argumentam, estão prontos para entrar no reino secreto, e se alguém mais precisa se preparar, pois caso contrário vão entrar no reino secreto. O guerreiro à frente libera sua energia, invocando o portal, colocando os pés para entrar, olhando para trás, mas continua entrando por completo. Os outros também entram, e Wen pensa que desta vez tem que carregar mais minérios para que os outros não falem mais sobre si mesmo. E uma voz pergunta como devem dividir o trabalho hoje, igual antes. 2 rapazes comentam que, como o velho Wang queria cuidar do sobrinho, então vão juntar eles em um grupo. Xuan fica irritado e diz que está tudo bem se incomodarem a si mesmo. Mas ao seu tio não. Wang diz que está tudo bem, vão ignorar e ir para lá. Depois, em outro lado, eles estão pegando o minério, e o prota se desculpa por tê-lo arrastado para isso. Wang suspira perguntando o que ele está dizendo, pois vão simplesmente fazer o melhor. Li diz que está tudo bem. 1 hora depois, Wen está muito cansado e pensa que não pode deixar a confiança do seu tio fracassar. Não importa o quão cansado esteja, tem que aguentar. Um barulho muito alto é emitido, e Xuan pergunta o que está acontecendo. Eles correm imediatamente para ver, e percebem que um deles foi finalizado por uma besta, e o líder dali está simplesmente tranquilo em relação a isso. Os civis ficam revoltados ao ver isso e dizem para ele fazer alguma coisa, pois a besta mordeu alguém até o fim. E ele é domador de animais, não pode ficar ali parado com os olhos livres, e que saia rápido e ligue para os serviços de emergência. O domador diz para não se preocuparem que terá seu pesadelo lobo eliminando todos eles. O lobo avança na direção deles e começa a morder. O prota fica paralisado olhando, se lembrando que Rita disse que algumas bestas fantasma do tipo sombra podem evoluir em indivíduos mais poderosos ao devorar emoções negativas humanas. Por exemplo, raiva, desespero e entre outras. Se encontrar essas bestas fantasmas na natureza precisa ter muito cuidado. No tempo atual, Li diz para todos não correrem por aí e se reunirem, não entrarem em pânico, senão vão deixar o lobo do pesadelo mais forte,
O domador quer usar o pânico de todos para evoluir o lobo, então não podem entrar em pânico, é melhor se unirem e o lobo não será invencível. O domador diz que não esperava que ele, parecendo tão frágil, tivesse a mente lúcida. Assim como ele disse, seu lobo com atributos sombrios precisa devorar as emoções negativas das suas finalizações para evoluir. Então vai dar duas opções agora, ou podem ouvir as palavras daquele pirralho, unirem-se e lutarem contra o seu lobo pesadelo e ver se conseguem subjugá-lo antes que elimine todos, ou se eliminam, deixando seu lobo do pesadelo absorver energia suficiente para evoluir. Os civis se olham e Wen pensa que não pode deixá-lo enganar todos. Precisa encontrar um jeito de acalmar todo mundo. Se isso continuar, todos com certeza começarão a se eliminar. Até que Xuan percebe algo no braço dele e se pergunta se é a tatuagem da organização criminal da Fera Fantasmão, o grupo de caçadores das sombras, e se ele é um criminoso. O domador diz que vai dar 5 segundos para pensar, então o criminoso começa a fazer contagem regressiva. O prota diz para todos manterem a calma, não acreditarem nele, pois ele não é nem um pouco boa pessoa. Até que Lee sente algo estranho, é acertado e começa a cuspir plasma, pensando que disse para esses idiotas claramente se acalmarem. Wen olha para trás e percebe que é seu tio, e pergunta por que ele fez isso. Wang se tremendo responde para não o culpar, que ele mesmo não quer perder a vida, já cuidou tanto dele antes, e pergunta se não é certo ele perder a vida por si mesmo hoje, pois ele tem uma mulher e filhos em casa, e ele não tem nada. Lutar contra o lobo do pesadelo não quer, e é impossível ganhar de bestas fantasmas, então que possa perder a vida por si mesmo e pela sua família. Xuan o chama de bastardo e o prota se vira para acertá-lo com um soco, mas é acertado antes e cai sobre o chão, o chamando de bando de bastardos. Todos olham para ele sobre o chão, e eles continuam atacando uns aos outros, e o domador diz que é maravilhoso, para o pesadelo absorver rapidamente essas emoções negativas e chegar ao próximo estágio. O criminoso continua os observando lutar e fica muito animado, pensando que não esperava que a energia produzida pelo eliminar dele seria ainda maior do que se ele mesmo eliminasse, e que realmente é maravilhoso. Depois, ainda no mesmo lugar, depois de muitos civis serem finalizados, alguns sobrevivem. Wang pergunta se eles mesmos sobreviveram. Li caído sobre o chão, extremamente ferido, pergunta ao seu tio o que devem fazer. Wang observa, suspira e o chuta sobre a água, e diz que sofreram um acidente de mineração hoje e sobre o que aconteceu não podem deixar nenhuma palavra escapar. Vão entender as histórias antes de saírem. Wen cai sobre a água se perguntando se está finalizado, e pensa que não quer perder a vida, e se pergunta o que acontecerá com Zhou Yan, quem cuidará dela. Xuan se lembra de sua irmã dizendo para voltar mais cedo hoje, e para lembrar de almoçar também, e também passa pela cabeça do prota o seu tio dizendo que não podia ser finalizado, e tinha que sobreviver, e Li pensa que precisa se vingar de todos esses domadores desgraçados. Algo com olhos sombrios o observa e pensa que, com o desejo de vingança tão forte, parece que este humano pode ser bem usado, e diz que ele mesmo, imperador, confiará seu poder a ele, esperando que possa tomar esse mundo que os escraviza e destruí-lo completamente. O poder entra no corpo de Wen, depois a água começa a se mover e Li levanta a mão, conseguindo se levantar por completo. E observando à frente, notando que parece que aqueles bastardos foram embora, Wen sai da água com um urso de pelúcia tentando jogar a água que engoliu para fora. E Xuan percebe que a ferida curou, e se pergunta se esse gato morango inconsciente o salvou, pois até onde sabe, gatos morango não deveriam ter habilidades de cura, até que recebe uma notificação do sistema mostrando o sistema de evolução da Fera Fantasma que foi ativado. O prota pergunta o que é essa coisa que parece uma interface de jogo, mas notificações chegam de uma missão para estabelecer contrato de Fera Fantasma com o gato morango. Li se pergunta sobre contrato de bestas fantasmas e se isso significa que pode se tornar um domador de bestas, pois precisa se tornar um domador de animais. Wen olha para o gato e pensa que, embora não saiba por que o gato morango apareceu ali, mas já que está ali, vai o fazer sua besta fantasma. O gato emite um som e Xuan pergunta se ele está acordado. O gato fica em posição de ataque, liberando uma energia em volta de seu corpo. Prestes a acertar, o prota diz para esperar, que não é a sua intenção. Foi ele mesmo quem o salvou do fundo do lago. O gato, sem pensar duas vezes, o acerta e o derruba sobre o chão. Liu chama de maldito. Os dois ficam em frente a frente. Depois, fora do portal, sons são emitidos e Wen sai com o gato no colo. Uma voz diz que há movimentos no portal. Parece que alguém saiu dali e precisam ir conferir. Wen pensa que não pode deixar que saibam que ainda está vivo, e se pergunta se aquele é o chefe de outra equipe de mineração.
Dois rapazes correm até o portal e não veem nada. Acham estranho, perguntando se ouviram errado, mas também é impossível que outra pessoa saia viva. E comentam que Wang teve muito azar hoje. Muitos de seus amigos próximos perderam a vida na mina, e quando ele saiu estava gritando a plenos pulmões, querendo voltar correndo para salvar as pessoas. Ainda bem que o capataz impediu, e ouviram dizer também que o paradeiro do domador de animais é desconhecido. Isso não é algo com que os dois devem se preocupar. Já se passaram 5 horas desde o acidente na mineração. É impossível que alguém mais saia vivo agora. O prota pensa que se aquele desgraçado do Wang não tivesse o esfaqueado primeiro, muita gente não teria perdido a vida, e ele pessoalmente o fará pagar o preço. Até que Lee chega a um lugar que está pegando fogo, e se pergunta o que aconteceu. Uma mulher o percebe ali e pergunta onde ele foi, dizendo que a casa dele está pegando fogo, que já chamou a polícia. O bombeiro vai chegar em breve e pergunta sobre a garota. Se ela não saiu com ele, Wen desesperado sai correndo até lá, gritando por sua irmã. A mulher diz para ele não ser impulsivo, pois o fogo é tão grande que ele não consegue aguentar. Xuen entra no prédio, bate na porta e pergunta se sua irmã está ali dentro e se está o ouvindo. A sua irmã também chama por ele. O prota diz para ela esperar que vai a salvar agora. Ele pega a chave e tenta abrir desesperadamente. E não é aberto, mas Lee continua tentando até que arromba a porta e cai sobre o chão chamando por sua irmã. A porta fecha novamente. Wen observa e percebe que o trinco da porta está na sua mão. Range os dentes irritado e começa a chutar a porta. A sua irmã diz para ele não se preocupar e simplesmente ir embora. Xuan bate sobre o chão pedindo ajuda, perguntando quem pode salvar a sua irmã que tem apenas 13 anos. O gato morango absorveu a energia da raiva e está prestes a despertar. O gato acorda e corre imediatamente na direção da porta, acertando a porta e conseguindo abrir. E a irmã está lá. O prota observa. O gato morango sorri animado ao ver que conseguiu. Na floresta, uma voz diz que pegou uma raposa de fogo ontem. E é incrível. Vozes ao redor respondem que também pegaram um cão de neve gelado ontem. E hoje querem tentar a sorte e ver se há alguma besta fantasma do tipo vento. Lee está sentado sobre uma madeira e pensa que precisa encontrar uma besta fantasma poderosa o mais rápido possível e se tornar um domador de bestas. Só assim poderá evitar que sua irmã esteja em perigo novamente. 12 horas atrás, a irmã diz que pensar que algo assim aconteceu é inacreditável e pergunta se devem chamar a polícia. Wen responde que não, que lidar com aquele bastardo do Wang é uma coisa, mas se aquele domador de animais descobrir que ainda está vivo, ele com certeza voltará para o atacar novamente e pede para ela não se preocupar, que não vai a deixar correr perigo novamente. No tempo atual, pessoas passam em frente de Xuan e dizem que aquele pirralho idiota realmente assinou um contrato com um gato morango, e ele é obviamente um novato usando uma das únicas vagas de contrato que um domador de animais iniciante tem em um gato morango, e perguntam se ele perdeu a cabeça. O prota observa e se pergunta o que há de errado com as bestas fantasma desses caras, e por que elas são tão fracas. Lee consegue ver os status delas através do sistema, e se pergunta se será que há algo errado com esse gato morango, e se um gato morango realmente pode ter esses atributos. Um garoto sai correndo pedindo por socorro e dizendo que há um fantasma de nível 2 na floresta. As pessoas perguntam se essa floresta não é o habitat das bestas fantasmas de nível mais baixo, e como pode haver uma de nível 2. E um garoto confiante pergunta se pegar essa fera fantasma de nível 2 não será invencível entre os domadores de feras iniciantes, e pergunta se sabe o que é essa besta fantasma. O loiro responde que ela era muito rápida e só teve um vislumbre da imagem posterior, estimando que provavelmente é um Lightning Cat de nível 2. O loiro continua correndo muito desesperado. Wen pensa que é melhor não se envolver nessa confusão. Não quer passar por algo como aquele incidente de Wang novamente. Xuan chama pelo seu animal para pegar bestas fantasma com ele mesmo. O gato morango rosna, e o prota pensa que primeiro precisa encontrar uma besta fantasma que o ouça completamente e diz para ele parar de comer, pois é hora de trabalhar. Depois eles caminham e Lee diz para seu animal não correr por aí, pois embora este seja um reino secreto de besta fantasma de baixo nível, ainda é muito perigoso. O gato não dá atenção para ele, e Wen se pergunta por que sempre sente que esse gato precisa de uma surra, até que se depara com fios em seu rosto, e Xuan olha assustado ao ver que é uma aranha. Ela salta sobre o chão e o prota fica bem desesperado. Ele observa o status dela e pensa que isso não é certo. Aranhas doces têm personalidades extremamente gentis, e se pergunta como exatamente provocou uma para que ela ficasse furiosa. Será que tropeçou em algo quando chegou ali agora mesmo? Lee olha ao lado notando seu gato parado e diz que ele é o culpado. A aranha emite sons,
querendo atacar, o gato morango também avança, e Wen diz para ele não ir, e pergunta como um novato de nível 5 como ele ousa lutar com uma aranha doce de nível 8. A aranha solta a teia no gato, e Shuen pensa que finalmente entende o porquê nenhum domador de animais quer gatos morango. O gato cai sobre o chão todo coberto de teia. O prota pega o animal e sai correndo rapidamente. A aranha corre atrás dele e Lee diz que ela está alcançando. A aranha joga um líquido e os ataca, o jogando longe. Wen cai de uma altura bem alta, enquanto isso a aranha vai até a beira do penhasco para os observar, até que ela é acertada por água e é congelada por um rapaz que caminha até a beira do penhasco os observando sobre o chão. Depois, Xuan ainda está caído sobre o chão, abre os olhos e se senta sentindo sua cabeça doendo, e quando o prota percebe, está sentado em cima do gato e se desculpa perguntando como ele está ali, e diz que, falando nisso, olhando o ambiente, parece que caíram no Vale da Floresta Ocidental. Depois, barulhos são emitidos e o gato morango acaba de acertar uma ovelha. Lee pensa que a ovelha também deve ser um fantasma muito dócil e se pergunta o porquê todos os animais fantasma que viu hoje estão tão irritáveis, e pensa que isso é realmente uma possibilidade, vendo a atitude dele, às vezes até ele mesmo quer bater nele. Wen se aproxima da ovelha e percebe que a ovelha ainda está inconsciente e se pergunta se ainda mostra que está em estado de fúria e pensa que é errado se não é problema das bestas fantasmas. Então há algo errado com este vale. Precisa sair deste vale antes que o gato morango também comece a ter problemas e diz para o seguir. Provavelmente precisam sair por ali. Precisam sair dali rápido. O gato morango vira as costas e Xuan pensa que esse cara realmente já tem um problema e grita perguntando se ele não pode ouvir de uma vez que é perigoso ali, até que eles se deparam com algo. O prota pergunta se realmente tem um prédio humano ali e se o trouxe ali de propósito. Lee olha para cima e se pergunta sobre essa fumaça vermelha. O lugar fica sombrio e sons começam a ser emitidos. Wen se pergunta que som assustador é esse e pergunta se o gato está o mandando entrar. Sean pega um pedaço de madeira e diz que está tudo bem. Eles ficam na porta e o prota sente um cheiro picante, até que Lee entra e pergunta que lugar é esse. Ao redor tem diversas grades e tem um cão de gelo bem machucado dentro de uma delas, e Wen pergunta como ele se machucou assim e pergunta ao gato se ele consegue abrir esse cadeado. Então o gato quebra o cadeado e Sean pensa que de qualquer forma esse cara finalmente veio a ser útil. O prota passa a mão sobre o cão e pergunta se ele está bem. Lee observa o status do cão pelo sistema e se pergunta quem pode fazer uma coisa tão cruel assim, pois, embora tenha apenas a poção de cura de nível mais baixo agora, espera que funcione, mas só pode tentar. O cão está com muito medo, se tremendo todo, e Wen diz que está tentando ajudar e não precisa ter medo, e que possa aguardar só mais um pouco. Xuan começa a dar poção de cura para o cão, e pensa que todos os animais fantasmas ali sofreram cruelmente. Alguém está conduzindo experimentos extremamente vilões, e esse estilo de operação poderia ser do criminoso. O cão caminha até ele e o prota pergunta se ele consegue se levantar, e diz que é ótimo que a poção de cura funcionou, e pergunta se está tentando levar para algum lugar. O cão caminha até uma porta e lhe pergunta se é uma adaga. Wen abre a porta e diz que o cheiro ali embaixo é mais forte, parece que também é um local de experimentos. Eles descem as escadas. Xuen está com uma lanterna na mão. Enquanto desce, pergunta se ao criar uma área subterrânea separada como esta poderia haver algo especial neste lugar. O monstro se aproxima com os olhos vermelhos sombrios e abre sua enorme boca, mas o prota consegue proteger o gato, fazendo com que a besta não o devore. Ele observa a besta à frente e pergunta se é o cão sedentário de plasma. Wen observa o status do cão sedentário e nota algo nele. Percebe que são correntes e se pergunta se esse cara estava acorrentado ali. O cão avança na direção dele e Xuen grita para não ir lá e pergunta se ele tem desejo de finalização, mas na real nenhum atacou o outro e sim se acariciaram. O prota olha surpreso ao ver isso. O cão congelado começa a latir e lhe pergunta se ele está dizendo para si mesmo ir até lá e diz para ele prometer que não atacará e ele mesmo vai atrás. O cão congelado vai à frente, Wen caminha e percebe algo ao lado e são registros de experimentos, que está escrito que no dia do experimento finalmente conseguiu as novas cobaias. Pegou 2 cães de gelo de uma vez hoje, parece que são mãe e filho, e isso é uma sorte. Dia de experimento 9, forçou o cão de gelo a devorar os cadáveres de outras bestas fantasmas, e está realmente ansioso por isso. Dia de experimento 15, esse é um pouco difícil de lidar, a força de vontade é horrorosamente forte,
mas derrotou o filhote dele bem na frente do cão de gelo maior, e finalmente deixou ela furiosa. Dia de experimento 20, o cão de gelo realmente não perdeu a vida. Apenas assim pode esperar até o grande, uma evolução para um sanguíneo cão de caça, e então o deixou comer pessoalmente o próprio filho. Talvez isso possa deixar o cão sedentário de plasma passar por uma mudança inesperada. Após Xuan ler, se pergunta que tipo de desgraçado poderia fazer algo assim, e diz para o cão de plasma não ter medo que está ali, e para o gato quebrar as correntes, que vai descobrir como tirar a coleira. O gato morango quebra as correntes, o prota observa e se pergunta se é impressão sua, ou se o gato realmente está começando a ouvir, e pensa que não se importa, vão salvar este cão sanguinário de plasma primeiro. Ele tenta arrancar a corrente de diversos jeitos até que acontece e senta sobre o chão, dizendo que finalmente conseguiu tirá-lo. Ainda bem que é mineiro há anos, qualquer outra pessoa não teria esse tipo de força. O cão de gelo vai até ele, e Wen diz que sabe, e para não apressar, só está dando um tempinho, e vai tirar a mãe dele dali agora. A seguir, só resta uma última corrente. O cão sanguinário vai até ele, e Xuan pergunta o que ele está fazendo. Diz que é a voz de alguém, e pergunta se alguém deste local de experimento veio. O prota diz para o gato que irem se esconder primeiro, e para o cão se encolher com as correntes, e para não explodir a capa. Alguém cai sobre o chão, e é um rapaz muito assustado, dizendo para não o eliminarem, pois jura que não vai dizer nada. Lee, escondido, se pergunta se é aquele domador de animais que encontrou na entrada da floresta do reino secreto e o porquê de ele estar ali. O rapaz está se tremendo todo, e o loiro, com um cão de gelo na mão, diz para relaxar, pois na verdade é bastante misericordioso com os humanos e só tortura bestas fantasmagóricas. Ben se pergunta se não é esse o cara que disse antes que havia uma besta fantasma de nível 2 na floresta, e será que esse laboratório pertence a ele? O loiro pergunta se ele não ficou curioso porque o normalmente obediente e bem comportado Frost Hound o atacou de repente hoje. O rapaz pergunta se ele fez algo com ele. O loiro responde que espalhou uma grande quantidade de pólen de rosa sanguínea por toda a floresta, e isso pode fazer com que todas as bestas fantasmas do reino secreto entrem em estado de fúria e eliminem umas às outras. Xuan percebe que então aquela fumaça vermelha que saía lá fora era aquela coisa. O loiro diz que está tudo bem, e agora ele pode perder a vida em paz. O rapaz diz que solte e jura que não vai contar a ninguém, e além disso, se não voltar, a polícia com certeza vai vir ali para investigar. O rapaz grita desesperado que não, mas acaba sendo eliminado sem dó nem piedade. O loiro chama de idiota e pergunta quem se importa se um domador de animais perder a vida em um reino secreto, pois é tão comum, e os dois se tornaram comida para suas bestas fantasmas. O prota observa escondido e pensa que esse cara é um completo lunático e precisa de ajuda rápido. Em voz baixa, Lee diz que vai pegar o filho dele e sair dali, e depois vai pegar ajuda e pergunta se ele pode tentar o distrair. O cão sanguinário começa a rugir. O loiro diz para ele parar de gritar e pergunta se não trouxe algo para ele comer. O cão sanguinário continua rosnando e o loiro pergunta o porquê de ele estar tão energético hoje e se é porque eliminou alguém na frente dele. Enquanto isso, Wen passa ao lado escondido, mas se depara com uma parede e pergunta o que está acontecendo e o porquê de ter uma parede de gelo ali. Xuan percebe que tem uma besta fantasma guardando a porta. O loiro se aproxima e diz que parece que pegaram os ratinhos que entraram sorrateiros e ordena que a flor demônia de gelo congele as pernas desses ratinhos. A flor demônia congela os pés deles, os deixando incapazes de se mexerem, e o loiro atira. O prota fica sem saber o que fazer e fecha os olhos, até que alguém entra na frente, impedindo que o acerte. Lee fica confuso e, ao olhar ao lado, se depara com o cão sanguinário que acabou de o proteger. O loiro se pergunta como isso saiu, e o criminoso lembra das correntes quebradas, e o chama de desgraçado, perguntando se ele sabia que esse cachorro louco vai os morder até o fim, e o que ele fez. Wen sorri e diz que a chance de vingança dele chegou. O cão sanguinário abre sua enorme boca, emitindo um som muito alto. O loiro ordena que a flor demônia bloqueie para si mesmo, mas o cão sanguinário a devora sem dar tempo de ela conseguir se mover. O loiro a chama de coisa inútil. O gelo dos pés do Xuan é quebrado e o prota pensa que este gelo está dissipando junto com a consciência da flor demônia de gelo. O loiro começa a tentar abrir as grades, dizendo para todos eles saírem e eliminarem esse cachorro louco. Os animais saem, ficando em posições de combate, mas o cão sanguinário, com pequenos golpes, já consegue jogar longe.
Os outros dois que sobraram começam a se tremer de medo. O loiro ordena que a cobra vá, senão vai a fazer-se desejar estar finalizado. Então, os dois que sobraram avançam na direção do cão. O loiro sai correndo, pensando que é ótimo e contando que esse bando de lixo consiga aguentar isso por um tempo para si mesmo. Lee diz para pararem e nem pensarem em correr. O gato corre e ataca o inimigo, o derrubando sobre o chão. Wayne diz que, depois de fazer algo assim, não pense que vai deixá-lo escapar tão facilmente. O loiro diz para esperar e coloca a mão para ativar algo. Wayne grita que não, e o loiro, bem animado, diz que eles são os que deveriam estar correndo, e então é acionado. Uma fumaça começa a ser emitida. Xuan percebe que é aquela fumaça vermelha. O cão de gelo fica com os olhos assustadores. O prota observa e pensa que não é bom. Assim todas as bestas fantasmas serão afetadas e enlouquecerão. As bestas ficam diferentes, com intenções eliminatórias. Lee puxa a blusa do oponente e o chama de desgraçado, dizendo que ele não só vai eliminar todas as bestas fantasma, como também vai perder a vida. O loiro pergunta se acha que ele mesmo é tão burro quanto ele. O criminoso se prende em uma grade e diz que os únicos que vão perder a vida são eles. Wayne pensa que o cão sanguinário já estava instável e agora, com a influência da fumaça, está completamente furioso. O cão sanguinário devora o animal. Xuan observa e sai correndo com os dois animais no colo, pensando que precisa escapar antes que esses dois também fiquem loucos. O cão sanguinário percebe correndo e o prota tem os pés congelados pela flor demônia. Lee pergunta se esse cara ainda está vivo. O cão sanguinário começa a emitir sons, e quando está prestes a atacar, o cão de gelo late. O cão sanguinário percebe algo e quebra o gelo do pé do Wen. Xuan se pergunta se ele reconheceu o próprio filho agora mesmo, depois de inalar tanto pólen. O gato morango salta para cima, usando suas técnicas e fazendo com que uma grande quantidade de poder seja liberada para o alto e quebre tudo em cima, atravessando o telhado. Fumaças se dissipam e o loiro, assustado, diz que é impossível. O prota diz que o próximo agora é ele. O loiro diz para esperar e que sabe que estava errado, e que possa o poupar, pois não ousará fazer isso novamente, vai o dar todas as bestas fantasma e que possa deixá-lo ir dessa vez. Lee diz que aqueles domadores de animais e animais fantasma que ele eliminou também imploraram por misericórdia, e pergunta se ele é como responde. O loiro grita para ele parar, pois se ousar o eliminar também não vai escapar e com certeza vai ser jogado na prisão. Wayne diz que o que ele diz também está certo, mas em um reino secreto cheio de perigos, dois domadores de animais perderem a vida é perfeitamente normal, e pergunta se não é. O loiro rende os dentes. Muito irritado, o chama de desgraçado. O cão sanguinário avança e devora o loiro. Xuan chama o gato para irem. O cão sanguinário morde sua blusa, e o prota pergunta o que está errado. O cão sanguinário aponta para o seu filho, e Lee pergunta se ele quer que cuide do filho dele. O sistema notifica que o método de tratamento do cão sanguinário é quase finalização. Wayne pega o cão de gelo no colo e diz que promete que vai cuidar. Xuan sai andando, e o cão sanguinário fica observando sair. Depois, ainda na floresta, o prota caminha e se pergunta como pode assinar um contrato com essas duas bestas fantasmas, e pensa que tentou os métodos online várias vezes, mas não funcionou. Ele cuida do contrato depois, pois esse carinha deve estar exausto, e vai entender o método da evolução primeiro. Parece que os materiais de evolução para o cão de gelo não são tão difíceis de conseguir. Lee se pergunta qual o problema com esse gato, e pensa que esses números parecem totalmente um erro de exibição, mas realmente só precisa de um cristal de evolução, e realmente não sabe se isso deve ser considerado sorte ou azar. Pessoas ao lado comentam sobre pessoas estarem perdendo a vida na área de mineração ultimamente, e muitos domadores de animais também perderam a vida nos reinos secretos. Wayne pensa na área de mineração e vai até os dois rapazes conversando e pergunta se eles poderiam se dar o trabalho de contar os detalhes sobre o que está acontecendo na área de mineração. Eles respondem que sim. Em outra área, uma besta gigante está correndo atrás das pessoas e as devorando sem dó nem piedade, e essa besta está sendo controlada pelo domador de antes, que diz que ainda bem que não o eliminou da primeira vez, senão onde si mesmo encontraria um cão tão obediente como ele. Wang diz que faz qualquer coisa por ele. O criminoso diz que ele já o ajudou a eliminar mais de 10 mineiros. Seu lobo do pesadelo mais uma vez atingiu o limite de avanço. Wang responde que é o que deveria fazer. O domador diz que está isso a ele. Com base no desempenho, a organização o permitiu recompensá-lo com uma besta fantasma extra. Django fica bem animado, dizendo que isso é uma honra, e pergunta se também pode se tornar um domador de animais. O criminoso responde que é claro, e que já disse que a organização não tratará ninguém que tenha contribuído injustamente.
Wang agradece e o domador diz para descartar os corpos dos mineiros, precisam trazer mais pessoas amanhã. No dia seguinte, na mina da floresta, Jiang observa alguém de capuz. Caminha até ele querendo falar com ele. O prota percebe que é seu tio, e Wang diz que, olhando para a roupa dele, ele deve ser novo. Si mesmo se apresenta, dizendo o nome e também dizendo que é o chefe desta equipe de mineração. Vai ter que o incomodar para cuidar de tudo hoje, até que Li percebe algo. Alguém se aproxima e pergunta como ele pode ser tão grosseiro com o capataz Wang. Essa é a Shen, e diz que também vai para a sua com o foreman Wang hoje. Wen pensa que essa mulher é louca e se pergunta o porquê a equipe contrariar trabalho infantil, e diz que menores não são permitidos nas minas. Shen, irritada, diz que já é adulta. Wang se aproxima e diz para todos se prepararem que vão até a mina. Shen pensa que essa mina é onde as pessoas continuam perdendo a vida e que precisa descobrir a verdade por trás das finalizações. Aí, finalmente, vai manter a cabeça erguida no time. Não vai deixar mais aqueles caras a desprezarem. Xuan se pergunta se ela também está na mineração pela primeira vez e diz que a expressão dela é muito tensiva. Jiang diz para irem lá. Eles começam a entrar pelo portal e o prota pensa que está de volta ali novamente, e é melhor ele não ser o que suspeita. Wang diz que o que está segurando é o minério da nuvem de fogo que vão minerar desta vez. Depois, todos podem se dividir em grupos, pelo menos 2 pessoas por grupo. Se sofrer um acidente durante a mineração, que possa pedir ajuda imediatamente. E agora vão, mãos à obra. As pessoas começam a formar grupos. Shen fica sobrando. Li percebe e pergunta se ninguém quiser se unir com ela, o que acha de minerar com ele mesmo. Shen pergunta quem disse que ninguém quer ela mesma, pois é muito forte e acha que ele é aquela pessoa que ninguém quer. Wen diz que se ela não estiver disposta, vai perguntar para outra pessoa. Shen o puxa e diz que está tudo bem, vai o ajudar desta vez, só não deve arrastar para baixo. Xuan observa e pergunta se essa é a primeira vez dela na mineração. Shen responde que é isso mesmo, mas não precisa se preocupar. Quando se trata de resistência, ela mesma é bastante confiante. O prota diz que não foi isso que quis dizer, só queria lembrar que não é melhor se aproximar do Wang que possa tentar ficar longe daquele homem. Shen pergunta o que ele quer dizer com isso e se sabe de algo. Li responde que é apenas um conselho, agora se ela vai ouvir ou não, é com ela. Depois de minerarem bastante, Shen passa a mão sobre a testa, bem cansada. Wen diz que é mais cansativo do que imaginava. Um barulho muito alto é emitido. Os dois olham para trás e vão correndo para saber o que aconteceu. E quando chegam, se deparam com um minério de cristal enorme. Os civis estão muito surpresos com isso, dizendo que são ricos. O rapaz ao lado diz que foi ele mesmo quem desenterrou isso e vai ficar com a maior parte quando dividirem o dinheiro. Seu parceiro diz que desta vez ele ficou rico. Um cristal desse tamanho poderia ser vendido por pelo menos 5 milhões. Liu sorri e diz que, quando terminarem o trabalho, vai oferecer a todos eles uma boa refeição. Wang pensa que esses minérios são todos dele mesmo, e por feliz, aquele domador de animais precisava preparar materiais de evolução ontem e não vai vir hoje. Caso contrário, um minério tão grande provavelmente cairia em suas mãos. Se simplesmente eliminar essa pessoa e tomar este minério para si mesmo, no futuro pode ficar ainda mais forte que aquele domador de animais. Liu diz que, de acordo com as regras, ele mesmo recebe 6 partes, uma parte vai para a associação de mineração, e as 3 partes restantes são divididas entre todos. Jian o encara e diz que ele tem razão, até que Wang saca sua lâmina e corta o pescoço dele, espirrando plasma por todo lado, e o corpo de Liu cai sobre o chão. As pessoas olham assustadas, dizendo que ele eliminou alguém, e perguntam o que está acontecendo. Jian diz que hoje este minério pertence somente a ele mesmo e pergunta quem concorda e quem se opõe. O prota pensa que, já que ele parou completamente de agir como humano, não precisa o culpar. Alguém grita o nome de Wang e ele se pergunta como a polícia entrou e se ele mesmo foi exposto. Shen mira sua arma e diz para ele largar a arma dele agora mesmo. As pessoas se sentem aliviadas ao ver que tem um policial. Jian larga a arma e pensa que não acredita que essa garota maldita realmente é uma policial. Chen continua mirando a arma para ele e diz para os outros fazerem curativos rapidamente no ferido e chamar uma ambulância. Wang diz que realmente não esperava que ela fosse policial e realmente perdeu para ela. Chen pergunta se ele realmente acha que poderia fazer essas coisas sem ninguém saber. Li pensa que sente que tem algo de errado com ele, pois ele não deveria ser tão dócil.
Jian faz um movimento com a mão e Wen diz para ela tomar cuidado e desviar rápido, até que ela é acertada. A policial tenta desviar, mas o seu corpo acaba fazendo um arranhão, e ela cai sobre o chão e se pergunta o que está acontecendo e por que não consegue se mover de repente, até que Shen se depara com uma fera fantasma enorme à sua frente. É uma centopeia com ferrão venenoso. Wang dá risada e diz que ele a subestima demais e é claro que estava preparado. Jian pega a arma da mão dela e pergunta se ela gosta de brincar disfarçada e diz que hoje vai garantir que ela nunca vai sair. A policial diz para todos correrem e Wang diz para todos pararem. Quem ousar correr, atira imediatamente, eles param. Jian diz que pode dar chance a todos eles, contanto que venham e espanquem a policial até o fim. Garante que vai os deixar saírem vivos e pergunta o que acham. Shen diz para não acreditarem nele. Só restam 3 balas na arma, ele não consegue eliminar todos. E enquanto alguém puder sair e chamar a polícia, ele com certeza será levado à justiça. Wang diz para ela não ser ingênua e pergunta qual idiota se levantaria e levaria as balas primeiro. E diz que hoje eles serão assim como ele mesmo naquela época. Escolherão eliminar na troca da própria sobrevivência. Isso é a natureza humana. Até que o Proto o acerta com um murro e o joga longe, o derrubando sobre o chão, e diz que faz muito tempo, e pergunta se ele ainda reconhece esse rosto. Jian observa e diz que ele realmente não perdeu a vida. Li pergunta se ele esperava isso. Wang diz que naquela noite tentou queimar a irmã dele até a finalização, mas no dia seguinte não houve notícias de que ela havia perdido a vida em um incêndio, e então imaginou que ele provavelmente não estava finalizado, e ele é duro, pois foi esfaqueado 3 vezes por ele mesmo. Espancado por tanto tempo por aqueles mineiros com paz e ainda conseguiu sobreviver. As pessoas começam a se perguntar o que fazer, e dizem que nem a policial consegue se proteger, e acham que estavam salvos, mas foi tudo em vão. Jian pergunta se não avisou que, contando que eles eliminem esses 2, os deixaria sair vivos. As pessoas ficam assustadas e dizem que ele está os forçando a se tornarem cúmplices dele. Wang diz que quando estiverem no mesmo barco não precisará os eliminar, e perguntam por que estão hesitando. As pessoas dizem que parece que não têm escolhas. Eles levantam suas armas. Wen olha para trás e diz que não importa, e que a escolha é a liberdade deles, afinal, a lei da selva. Os homens se movem e o Xuan fica surpreso. Jian fica irritado que eles estão vindo para o atacar e pergunta se não querem mais viver. Eles dizem para parar com essa besteira. Não são tão covardes a ponto de eliminar uma criança só para salvar a pele e que ele possa correr e sair com essa garota, pois isso é entre os adultos. O Prota ainda está surpreso. Wang diz que, já que eles estão pedindo o fim, não precisa os culpar. Jian mira a arma e diz que eles vão perder a vida, e o chama de bando de idiotas desobedientes. Um ataque é lançado e é acertado a mão de Wang, que está com a arma. As pessoas olham perguntando o que é aquilo, e Jian, ferido, pergunta se ele é um domador de animais, o cão de gelo que acabou de acertá-lo. As pessoas ficam surpresas e dizem que esse jovem é realmente um domador de animais, mesmo tão jovem, e isso é ótimo, pois agora estão salvos com certeza. Wang, furioso, pergunta como um mero cachorro, ousa o chamar de animal fantasma e ordena que a sua centopeia com ferrão venenoso ataque e elimine essas bestas. A centopeia libera seu veneno e Wang ordena que o cão de gelo bloqueie esse veneno. O cão de gelo solta seu ataque também, conseguindo bloquear o golpe do oponente e atacando na direção dele. A centopeia desvia e entra sobre o chão. As pessoas ficam surpresas e perguntam se aquele inseto realmente consegue se escavar no chão. Jian dá risada e diz que se ele se ajoelhar por misericórdia agora, poderia considerar poupar a vida dele. Xuan diz que não importa o quanto ele implore por misericórdia, nunca poupará a vida dele. Wang diz que ele não sabe o que é bom para si e ordena a centopeia eliminar esse pirralho arrogante. A centopeia emite um som e aparece ao lado do Prota, mas um ataque é lançado pelo gato morango, que acerta a centopeia e a joga sobre o chão. Jian fica muito surpreso e pergunta como isso é possível. Li pergunta se não avisou e diz que não vai o deixar ir. Wang pergunta como ele pode ter os 2 melhores fantasmas. Wen pega a arma sobre o chão quando está prestes a eliminar. Shen se aproxima e diz para parar, pois não pode o eliminar. Depois do que fizer, não há mais volta, e que possa deixar com ela mesma. Vai garantir que ele enfrente o julgamento que merece.
Xuan, caído no chão com ela em cima, diz que entendeu, e para levantar rápido, pois não consegue respirar. O gato morango sorri, as pessoas ficam animadas e dizem que é ótimo que estão salvos, e parece que estão realmente seguros dessa vez. A policial coloca a algema no Wang e diz que agora ele precisa voltar para a estação com ela mesma, e pergunta para o Prota o que ele exatamente está fazendo, e diz para voltar com ela e contar tudo, e todos devem sair desse lugar agora, até que um barulho muito alto começa a ser emitido. Lee diz que as paredes de rocha sofreram danos por toda parte e tem medo que a mina vá desabar, e todos precisam correr. Todos começam a correr e gritar que a mina está desabando. Pedras começam a cair sobre o chão, e Chen pensa que seu corpo mal consegue se mexer, ainda não consegue usar sua força livremente, e ela percebe que uma pedra está quase a cair em sua cabeça. Xuan a puxa e diz para seus animais ajudarem a escapar primeiro, e ele mesmo vai seguir atrás. E também diz à policial para ela ir rápido, que vai tirar o Wang para ela. Uma pedra muito grande cai entre eles, causando um enorme barulho, e a Shen pergunta se ele está bem. O Prota responde que está bem, e para ela ir logo, vai dar um jeito de sair. Wang dá risada e diz que ele parece isso, passou por tantos problemas para o derrubar, mas no final ficará preso ali para perder a vida com ele mesmo, o fazendo companhia na finalização. Lee diz que vai dizer novamente que jamais vai o poupar, não o eliminou agora não, por ter sido misericordioso, mas só porque havia muitos olhos observando, e agora ele mesmo deliberadamente ficou para trás. Jian se assusta e pergunta o que ele quer dizer. Wen mira a arma e diz que é só para o eliminar, e que os acidentes de mineração recentes e frequentes na poça da mina foram na verdade todos ocorridos por ele, e pergunta o porquê de fazer isso. Wang responde que foi forçado, se não ajudasse a eliminar pessoas, ele postaria o fato de que eliminou pessoas. O Prota pergunta se esse ele que foi mencionado é o domador de animais daquele dia. Dion responde que é isso mesmo, pode o ajudar a traí-lo para fora. Lee diz que não há necessidade, e tudo o que ele precisa fazer agora é ir para o inferno. Wen atira na pedra acima do seu inimigo, a pedra começa a cair e cai em cima de Wang. Fumaças se dissipam e Xuan diz que só quando chegou a vez dele sabe pedir socorro. Uma névoa se move sobre o corpo do Dion, causando uma grande pressão. Enquanto isso, fora da caverna, Shen diz para todos cavarem mais rápido, que os dois ainda estão lá dentro. Os animais estão cansados, até que o gato morango nota uma energia e é atingido por ela, caindo sobre o chão. As pessoas dizem que a besta fantasma daquele jovem desmaiou e para o moverem rapidamente para ali chegar ao ar. Eles se aproximam do gato, dizendo para descansarem ali um pouco e para não se preocupar, que com certeza resgataram o mestre dele. No hospital, Wen acorda e pergunta se isso é um hospital. Xuan nota seus dois animais deitados na cama junto, e pensa que, ainda bem que tem eles, caso contrário poderia ter sido enterrado vivo na mina com Wang. Alguém se aproxima, perguntando se ele está acordado. O Prota pergunta se é o médico, e a mulher diz que vai se apresentar. Ela mesma é a vice-presidente da Associação de Domadores de Animais. Lee fica surpreso e pergunta se ela se refere à vice da Associação de Domadores de Animais da cidade de Tianyun, Bai Shi. Ela responde que é isso mesmo. Wen pergunta se ela precisa de algo dele. A vice responde que é claro, e é sobre duas bestas fantasmas. Investigaram e ele não tem um certificado de qualificação de domador de animais, nem se registrou na Associação de Domadores de Animais. Portanto, de acordo com os regulamentos, estas duas bestas fantasmas devem ser confiscadas por eles mesmos. Xuan pensa que não, e que se perder as suas bestas, perderá sua capacidade de se proteger, e precisa ficar com elas duas. A vice diz para ele não se preocupar, que ainda tem uma proposta. Darão a ele a chance de fazer o exame de qualificação de domador de animais. Se ele passar, poderá ficar com os animais fantasmas. O Prota pergunta se, caso não passar, a vice responde que aí ele continua tentando até conseguir. Lee pergunta se pode saber o motivo de ela estar dando essa chance. A vice responde que ouviu de trabalhadores que, durante o acidente de desmontagem, as bestas fantasmas dele estavam tentando desesperadamente abrir o túnel bloqueado. Wen pergunta e então, a vice responde que acha que eles são muito incomuns. Todas as bestas fantasmas selvagens abrigam hostilidade para com os humanos. A única diferença é o grau de hostilidade. Somente quando um domador de animais cria um contrato com um animal fantasma é que pode ser estabelecida uma relação cooperativa, onde ambas as partes se beneficiam. Em outras palavras, sem um contrato, não há razão para uma besta fantasma ajudar ativamente um humano. Então está muito curiosa sobre qual método ele usou para fazer com que essas bestas fantasmas estivessem dispostas a salvá-lo sem um contrato.
Xuan pergunta se não acha que tem o direito ou razão para recusar. A vice diz que ele é muito inteligente, parece que definitivamente pode se tornar um domador de animais. O prota pergunta se, em vez de domador de animais, cobaia não seria uma descrição mais adequada para ele. A vice diz para ele pensar o que quiser. Lee pergunta quando o exame será realizado. Ela responde para ligar para ela mesma quando estiver recuperado. Wen pergunta se o pessoal da mina está bem. A vice responde que em breve ele saberá sobre a mina, mas o avisa que pode ficar um pouco barulhenta. Até que alguém grita, o chamando e perguntando se ele está acordado e como está. A enfermeira diz para não gritar no quarto do hospital. Xuan pensa que então esse é o barulho do qual eles estavam falando. A vice monta em sua besta e se despede. A policial diz que está falando com ele e pergunta o que ele está olhando e se bateu com a cabeça. O prota pensa que talvez deva simplesmente fingir que desmaiou. Em um prédio, a vice chega chamando por seu presidente e diz que esta é uma lista de candidatos participantes do exame de qualificação para domador de feras deste ano e que possa dar uma olhada. O presidente pergunta se esse é o garoto especialmente talentoso de quem ela estava falando. A vice responde que sim e que já o avisou sobre o horário do exame de ontem. O presidente diz que não tem mais ninguém ali e não precisa ficar séria. A vice diz que recusa e, além disso, que ele possa tentar manter uma atitude séria durante o horário de trabalho. O presidente diz que, nesse caso, realmente deveria esperar por isso. E qual dos dois é o verdadeiro gênio? Até que o telefone toca, o presidente percebe que é o laboratório que está ligando. E uma voz pergunta se há alguma notícia sobre o paradeiro do sujeito do teste. O presidente responde que não e pergunta se não disse que ligaria para ele. Se houvesse novidades e então vai procurar. Ele encerra a ligação e a vice pergunta se ele precisa da sua ajuda para procurar o sujeito do teste que escapou. O presidente responde que não há necessidade. Esse tipo de assunto problemático e de alto risco é melhor deixar que um cara de meia idade e fora de forma como ele mesmo cuide disso. No outro dia, as pessoas estão na fila para o exame e estão torcendo para passar. Lee também está lá e pensa que este é o exame de qualificação para domador de feras, até que alguém o chama. E são dois caras que o reconhecem e perguntam para onde ele fugiu depois da formação. E dizem que ligaram para a casa dele e a irmã dele acabou de dizer que ele foi para as minas. E o outro diz que eles três concordaram em se tornar domadores de feras juntos. Naquela época, pensaram que ele desistiu do sonho. Wen diz que de repente aconteceu algo naquela época e precisava de dinheiro urgentemente. Um deles diz que, embora não incomodar os outros seja uma das virtudes, ele está os atrapalhando como se fossem fortes demais. Xuan diz que não é isso, é que as coisas são um pouco complicadas. O parceiro olha ao lado e pergunta se essas duas bestas são dele, e diz para não dizer que já é um domador de besta. O prota responde que poderia dizer que sim, ou poderia dizer que não. O parceiro pergunta se esses dois não estiveram sempre ao lado dele. Lee responde que isso é verdade e que por algum motivo este gato não consegue fazer um contrato com uma besta fantasma. Eles perguntam se existe tal coisa, e será que os materiais que ele comprou são de qualidade muito baixa, ou talvez um comerciante desonesto o enganou com produtos de qualidade ruim. Wen responde que, se ele colocar assim, talvez não seja impossível. Uma voz alta diz que o exame de certificação de qualificação de domador de animais já começa. Todos os candidatos que possam apresentar os ingressos e entrar na sala de exames de forma ordenada. E eles dizem para irem lá que é hora de realizar os sonhos e o parceiro dá apoio a ele. Dentro da sala, a instrutora diz para serem bem-vindos ao exame de certificação de qualificação de domador de animais. E este exame consiste em 3 testes. O primeiro teste é uma avaliação de conhecimentos básicos. Apresentará vários animais fantasmas e eles anotarão o conhecimento sobre eles. Quanto mais detalhada a escrita, maior será a pontuação. O segundo teste é a assinatura do contrato. Pode preparar o próprio Phantom Beast ou comprar um ali para tentar assinar um contrato de Phantom Beast. Assinar um contrato com sucesso conta como aprovado. O teste final é combate, que consegue controlar a besta fantasma para a batalha contra outras. Vencer 3 batalhas conta como passar. Aqueles que passarem nos 3 testes receberão a qualificação de domador de animais júnior e poderão desfrutar de alguns privilégios de um domador de animais. Em seguida, o exame começa oficialmente. Manas são liberadas, portas se abrem mostrando as bestas ao lado, e a instrutora diz para começarem a responder com base na compreensão e conhecimento sobre essas 3 bestas fantasmas. Então, os alunos reclamam sobre as perguntas destes anos, que são difíceis, e sobre a prova do ano passado, que não tinha esse tipo de questão. O prota observa a planilha e pensa que este é basicamente um teste de consulta aberta para si mesmo, e se pergunta se Gao e Liu devem ficar bem. Eles pensam que desistiram completamente.
Lee, para os ajudar, diz para copiarem o que si mesmo escreve. Os dois ficam bem animados e dizem que, como esperado dele, sabiam que são os melhores irmãos. 2 horas depois, a instrutora diz que, para desculparem a espera, os resultados do primeiro teste já saíram, e a seguir, aqueles cujos nomes chamados podem ficar para o resto da prova. Aqueles cujos nomes não forem chamados, que possam tentar novamente no ano que vem. Ela começa a dizer os nomes: Chang, Lee, Wang, Liu. Os dois parceiros ficam bem animados que conseguiram e dizem que é isso mesmo, e querem ser filhos adotivos. A instrutora diz que os nomes do pessoal mencionado acima passaram. E Gao e Liu ficam confusos, perguntando o que está acontecendo e o porquê o nome do padrinho não está ali, pois si mesmos passaram e é impossível que ele não passe. Wen se pergunta o que está acontecendo e será que a resposta do sistema estava errada, mas os dois amigos passaram, e pergunta se os dois copiaram suas respostas exatamente. Os dois dizem que escreveram algumas bobagens deliberadamente só para diferenciar as respostas, e ainda são bons nesses truques. Xuan se pergunta se será que as partes que eles mudaram estavam realmente corretas. A instrutora diz que também precisa mencionar especificamente que 2 pessoas obtiveram nota máxima neste exame, e elas são Liu Wenxuan e Kaisa. Na cantina, as pessoas comentam sobre o cara que tirou nota máxima e ouviram dizer que parece ser a primeira vez que ele participa. Gao e Liu dizem que de repente ele se tornou o centro das atenções, e o irmão mais velho é praticamente um gênio. O prota diz que já chega e que foi apenas boa sorte. Eles perguntam o que ele está falando, pois sorte também faz parte da habilidade, e perguntam por que ele está sendo tão desnecessariamente humilde. Alguém se aproxima, perguntando se é ele quem é o Lee, e é a Kaisa, que também se apresenta. Wen se pergunta se ela é a garota que também tirou nota máxima, e pergunta se ela precisa de algo. Kaisa responde que, embora ele tenha tido uma nota perfeita como a de si mesma, tem algo que preciso lembrar. Si mesma marcou 100 porque o teste só foi até o 100. Ele marcou 100 porque isso é tudo que ele precisa. Liu se levanta irritado, perguntando se ela está desprezando seu irmão mais velho e se estão os provocando. Kaisa diz para eles saírem do sol, pois eles passaram trapaceando, e que não a façam os denunciar. Ao lado dela tem um Piton. Wen diz que tem algo para lembrar, que a besta fantasma dela tem algumas anormalidades e sugere que ela faça uma verificação do sistema antes de assinar o contrato. Kaisa pergunta se ele acha que pode afetar assim, pois conhece a condição da sua besta fantasma com a palma da sua mão, e eles só sabem usar truques sujos, e é melhor ele rezar para não a encontrar durante o duplo, senão vai o humilhar severamente. Depois, alguém bate à porta, e é a Kaisa, pensando para ir em frente e não perder para esse tipo de cara. Ele é melhor e só pode ser um número 1. Ela acaricia sua cobra e diz que vão trabalhar duro nesta tarde. A Piton libera uma luz vermelha pelos olhos. No outro dia, em outro lugar, ao ar livre, uma voz diz que o examinado Zhang e o rato, as assinaturas do contrato foram bem sucedidas. Os dois ficam bem animados, e Zhang grita que vai se tornar um domador de animais. Gao diz que, falando nisso, esse segundo exame é praticamente gratuito. Liu concorda e diz que nenhum idiota levaria para o exame uma besta fantasma que não o ouve. O prota se pergunta se o gato morango ouviu isso, para não usar arrasar. O gato encara e a instrutora chama por ele. Seus irmãos torcem por ele, e Lee avança com seu pet e pensa que agora depende tudo de seu gato e diz para começarem. Uma luz é emitida sobre o chão, e o gato morango começa a gritar e bate sobre o chão, causando rachaduras. Os seus 2 parceiros ficam confusos, perguntando o que está acontecendo. Wen pensa que sabia, e as pessoas perguntam se será que ele realmente tem máxima pontuação de sorte, pois nunca ouviram falar de ninguém que tenha sido reprovado nesta fase do exame de domador de animais. A instrutora pergunta se ele quer trocar para um melhor fantasma diferente ou continuar tentando. Xuan responde que não precisa, e para continuarem assim, e pensa que, embora a taxa de sucesso com o Frosthound seja claramente maior, desta vez tem a assistência de formação de contrato de alto nível da Associação de Domadores de Animais. Não há chance melhor do que esta. Não importa o que, tem que fazer um contrato com ele hoje, e diz para tentar começar a assinar o contrato novamente. A assinatura do contrato falha, o gato morango pula em cima dele, e a falha na assinatura continua. As pessoas comentam que isso é hilário, e realmente tem alguém com quem até um gato morango não quer fazer contrato, e como esperado de um golpe de sorte perfeito, o drama é de primeira. O prota está abaixado sobre o chão, respirando ofegante. Kaisa se aproxima e diz que o avisou. Ele só conseguiu a nota perfeita por causa da sorte, e que possa sair dali que vai mostrar o que é um verdadeiro gênio, e pede à instrutora que a deixe começar o contrato. A professora suspira e diz para ela começar a assinar o contrato.
O círculo mágico é invocado sobre o chão. Kaisa e seu animal fecham os olhos, enquanto luz é emitida em volta dos dois corpos. A cobra de repente fica com uma intenção eliminatória e muito assustadora. Kaisa fica sem entender. A Piton abre sua enorme boca, liberando um som muito alto e uma enorme pressão. A instrutora está prestes a ser atacada, mas o Lee consegue a puxar e a proteger, pensando que mandou ela ir verificar. As pessoas ficam desesperadas e saem correndo, perguntando se poderia ser uma fúria de bestas fantasmas. Kaisa corre até o seu animal e pergunta o que ela está fazendo. Wen segura o braço dela e diz para não ir lá, pois a besta fantasma dela é extremamente perigosa agora. Kaisa diz para soltar e que seu Bink nunca faria mal a ninguém. Ela se aproxima da cobra, dizendo que é si mesma. A Piton a encara com seus olhos sombrios e assustadores. Kaisa diz para ter calma e sabia que a ouviria. A Piton a acerta e a joga longe. A cobra, em seguida, a observa sobre o chão e se aproxima para atacar. Kaisa se pergunta se vai perder a vida ali. Ela se lembra de antes, quando alguém perguntou se ela ouviu isso, e diz que deveria aprender mais com o Big Brother. Kaisa pensa que não quer. A sua mãe diz para olhar como o Big Brother é incrível, e ela também tem que se esforçar. Kaisa pensa que tudo o que ele faz todos os dias é chamar ele de irmão velho, é só domesticar uma besta fantasma, e também consegue, com certeza, será mais forte que ele. E quando ela era pequena, tentava adestrar sua cobra, dizendo para ela não descansar e para ir mais rápido. No tempo atual, a cobra está prestes a acertar, mas o gato morango ataca a Piton antes. O prota pergunta o que ele está fazendo ali e diz para sair dali. Kaisa o chama e pergunta o porquê ele ainda está ali. A Piton ainda está furiosa, tentando acertar todos. O gato está lutando contra ela. E Lee está dando as ordens, dizendo o que ele precisa fazer, e o gato está obedecendo. Kaisa não consegue entender e se pergunta como eles não fizeram um contrato e por que esse gato está obedecendo às ordens. E Wen continua dizendo para o seu gato acertar o ponto fraco e dar um soco na barriga, e o gato morango faz o que foi mandado. Os dois animais trocam golpes, a instrutora observa. Dois garotos chegam dizendo que receberam o aviso e vieram ajudar. A instrutora agradece por os dar tempo e pode deixar o resto com si mesmos. Os dois garotos dizem que vão derrubar esse Piton de gelo rapidamente e que possa se preparar para esse movimento, e vão trazer a garota outra fera fantasma mais tarde. Kaisa diz para não a eliminarem, pois ela não é assim, e acredita que deve haver algum outro motivo. O garoto diz que é impossível. Com uma besta fantasma nesse estado de fúria, ninguém pode subjugá-la com segurança. Xuan diz que se eles não podem salvar, então que possam desistir. Aquela besta fantasma está com muita dor agora, e eles estão a tratando como uma ferramenta quebrada, e pergunta se estão pensando em se disfarçar dela, e se ainda consideram isso um ser vivo, e diz que fará tudo o que estiver ao seu poder para impedir. O garoto diz que ele é um pirralho que nem assinou um contrato com uma besta fantasma, e quem o deu o direito de falar bobagem ali. O prota diz para o seu gato que acredita que ele também quer o salvar, e se ele sente o mesmo que si mesmo, então não pode resistir ao seu contrato. O gato o observa, e uma luz começa a sair do seu corpo, e também do corpo de Lee. O gato morango grita, e os dois garotos ficam surpresos, perguntando como isso é possível, e como pode fazer um contrato nessa circunstância. Fumaças se dissipam ao redor do gato. A cobra avança para atacar novamente, mas o gato bloqueia. Depois, em uma sala, a vice-presidente pergunta o que aconteceu exatamente. O rapaz explica que a fera fantasma da Luna Kaisa enfureceu durante a assinatura do contrato. Os detalhes específicos estão neste relatório, mas a causa ainda está sob investigação. A vice pergunta como foi tratado no final, e ele responde que esse examinador comandou a própria besta fantasma para derrotar a Piton de gelo com o padrão Berserk. E a vice pergunta se Kaisa está fora de perigo, e se pergunta o porquê a besta fantasma dela enfrentou de repente, e se poderia estar relacionado à besta fantasma que escapou, e diz que entende e que pode sair primeiro, que tem algo para discutir com ele. O rapaz responde que entendeu e pensa que esse garoto está tendo uma conversa em particular com a vice, e ele provavelmente vai voar e se soubesse antes não tinham ofendido. O rapaz sai da sala. A vice se levanta e se aproxima do examinador e diz que ele realmente consegue a surpreender todas as vezes, considerando as habilidades que ele demonstrou durante o exame. Dar apenas um certificado de domador de animais júnior parece um pouco baixo. O prota diz que foi só sorte, a vice diz para ele não ser tão desnecessariamente humilde, manter a calma e resolver dificuldades nesse tipo de situação caótica repentina. Não é algo que se alcança por meia sorte. Este é o certificado de qualificação mais alta que pode conceder
proceder dentro da sua autoridade. Para ir mais alto, terá que fazer o exame em outro lugar. Lee fica surpreso. A vice diz que, no entanto, com as habilidades acredita que não demorará muito até que ele possa considerar fazer o exame de domador de animais sênior. E já que ele é um domador de animais oficial, tem uma missão importante para ele. Em outro lugar, bastões estão sendo batidos em coisas de vidros, as quebrando em pedaços, e são alguns homens com bastões quebrando tudo ao redor. Um garoto pensa que a besta fantasma daquela garota não perdeu a vida. Se soubesse, teria usado mais veneno. Além disso, se pergunta quem exatamente é o domador do gato morango, pois para conseguir subjugar um piton de gelo com padrões de fúria. Se soubesse antes, não teria se metido nessa confusão. O parceiro se aproxima o chamando de chefe e diz que tudo que poderia ser destruído foi destruído. O chefe diz que está certo e vão retirá-lo. Alguém aparece na frente deles e diz para eles não terem tanta pressa para sair. Os garotos se assustam e perguntam quando ele entrou sorrindo e quem ele é. Um deles saca sua arma e diz para não perder tempo conversando com ele e para não deixar nenhum sobrevivente. A pessoa à frente está intacta após receber o tiro. Eles olham e perguntam como isso é possível e se esse cara não é humano, e diz que ele está usando um colete à prova de bala e se fazendo de misterioso. Quando o garoto vai atacar, a pessoa misteriosa bloqueia e diz que a resposta está incorreta. Uma besta é invocada que ataca o garoto. Os seus parceiros ficam assustados perguntando se é na verdade uma besta fantasma do tipo escuro e dizem para os poupar e dizer o que ele quer. Obedecerão absolutamente. A pessoa misteriosa pergunta quem os deu ordem. O garoto diz que se eu contar com certeza vai perder a vida. A pessoa misteriosa diz que já que ele será finalizado de qualquer forma não vai o forçar. Os garotos agradecem e o domador diz que é muito bom em obter respostas de pessoas finalizadas. O monstro se aproxima para os atacar. Eles ficam desesperados e dizem que vão falar. Ataques acontecem depois, ainda no mesmo lugar, com os garotos todos caídos sobre o chão. O domador estende a sua mão sobre um garoto e diz que vai ver o que restou das memórias. O domador fecha os olhos e começa a ver as memórias dele, vendo uma besta e um rapaz loiro dizendo que causou alguns problemas para si mesmo durante o exame de domador de animais, quanto maior melhor, e o domador pensa que o pegou. Em outro lugar, o prota pergunta se essa missão não é um pouco difícil para si mesmo. A vice diz para não se preocupar, já que ele alcançou o nível intermediário de domador de animais. É hora de contar algumas coisas que só domadores de animais intermediários sabem. Lee pergunta se coisas que só domadores de animais intermediários sabem. A vice diz que no passado todos sonhavam em ficar tico, mas no mundo atual todos sonham em se tornar domadores de animais, e pergunta se sabe por que isso aconteceu. Gwen responde que é porque domadores de animais têm status e animais fantasmas. É muito legal. A vice diz que não, e é porque se tornar um domador de animais intermediários significa que as regras do velho mundo não se aplicam mais a ele. Por exemplo, não importa quão forte um humano seja, ele não consegue resistir a uma bala. Isso é apenas um bom senso. Xuan pergunta se será que é isso, e se domadores de animais de nível intermediário conseguem resistir a uma bala. A vice diz que domadores de animais intermediários, através de alguns especiais, podem fazer com que as bestas fantasmas sofram danos por eles. Enlace de Almas é uma arte secreta de domesticadores de animais, que somente domadores de animais intermediários conseguem cultivar. O domador de animais conecta a alma à alma do animal fantasma. Durante a duração desta arte secreta, os danos sofridos pelo domador de besta serão transferidos para a besta fantasma. Enquanto uma das partes não esteja finalizada, a outra parte não finalizará, independentemente de quanto dano ela receba. Em outro lugar, garotas comentam que o garoto ao lado já é um domador de animais tão jovem, e dizem que isso é incrível. O garoto está sentado e alguém se aproxima perguntando se a besta fantasma não está machucada. O garoto responde que sim, e que a fera fantasma dele está ali. O domador diz que parece que ele é muito adequado para esse trabalho de passear com o cachorro. O procurará da próxima vez. O garoto agradece pelo patrocínio. As garotas observam e perguntam se ele é só um universitário fedorento passeando com o cachorro e o porquê ele estava fingindo todo poderoso, pois vendo como ele agiu antes achou que ele fosse algo especial. O garoto se pergunta qual o problema se passear com cachorros para um domador de animais, pois além disso, só uma viagem o permite adicionar 2 meninas e é ótimo. As garotas também comentam sobre o cara ao lado. Aquele cara ali que também não poderia ser um passeador de cães. E na idade deles é impossível que sejam domadores de verdade. O garoto observa o prota passando com seu gato morango e pensa que sabe que ele é um de si mesmos. Um aluno de ótima qualidade de uma universidade de primeira linha como não conseguiu nem passar no exame de domesticador de animais. Lhe diz para o seu gato para se sentarem ali. O garoto se aproxima e diz que ele também é um passeador de cães e pergunta quanto ele ganha por passeio. Wen fica confuso.
e pergunta sobre passear com o cachorro e diz que isso é claramente um gato e pergunta se ele é cego. O garoto pergunta se ele não entendeu e diz que parece que ele é novato e pessoas como si mesmos, que temporariamente cuidam de animais fantasmas para domadores de animais, são comumente chamadas de passeadores de cães. Wayne diz que não precisa e o chama mais tarde se precisar. O garoto diz que ele está agindo como um domador de animais, tudo isso é com sobras com as quais brincou. Todo mundo sabe que na idade é impossível ser um domador de animais de verdade, então que não possa tentar fazer isso com si mesmo. Um carro se aproxima e é a Vice se desculpando por o fazer esperar e dizendo que lidar com outros assuntos a levou algum tempo. Ela o chama de estimado domador de animais intermediários e para não se importar, Xuan diz que ela está o provocando. O prota entra no carro e a Vice diz que ali estão os detalhes da missão que mencionou da última vez e que possa levar para casa e ler com atenção mais tarde, e para segurar firme que já vão, o garoto observa. As meninas ficam surpresas que ele era realmente um domador de animais intermediário, e o garoto se pergunta se quase ofendeu um domador de animais intermediário. No prédio de escritórios, a Vice diz que o motivo que o levou ao centro de treinamento de domadores de animais é principalmente porque tem medo de que eles dificultem à primeira vista. Lee pergunta se ele vai o dificultar. Bai responde que normalmente esse tipo de problema não ocorreria. Afinal, o Centro de Treinamento de Domadores de Animais é uma subsidiária da Associação de Domadores de Animais. Para melhorar a força geral dos domadores de animais, contratou um domador de animais sênior para ser o diretor ali. Mas o que não esperavam é que este domador de animais sênior tem um péssimo temperamento. Se ele estiver feliz, está disposto a ensinar domadores de animais de qualquer nível. Mas, se ele não estiver feliz, então não importa quão habilidoso seja o domador de animais, ele será excluído. E então, nos últimos 6 meses, tem trazido pessoalmente domesticadores de animais que passaram no exame para estudar ali, na esperança de melhorar um pouco a taxa de aprovação. Afinal, a taxa de aprovação de domadores de animais da cidade tem sido o último lugar todos os anos, desde que este domador de animais sênior chegou. O presidente está tendo dificuldade em pedir mais orçamento à sede por causa disso. Alguém abre a porta e é a Kaisa, dizendo que ela está de volta, e a Vice se desculpa por a fazer esperar. Kaisa fica surpresa ao ver Xuan ali e pergunta se a irmã foi o buscar e se ele também passou. A Piton vai correndo até ele para brincar, e o prota diz que ela se recuperou bem rápido. Kaisa puxa a cobra e diz que ele é inimigo, e embora ele a tenha salvado durante o exame, com certeza vai ultrapassá-lo no futuro. Lee diz que sabe. Bai diz para não perderem mais tempo, precisam encontrar o Mestre Pan. Em outro lugar, o grandão diz que aposta que ele recebeu esse certificado pela porta dos fundos. Wayne pergunta o que ele quer dizer com isso. O grandão responde que significa que acha que ele se tornou um domador de animais, através de conexões. Hoje em dia, pessoas que confiam em conexões estão em todo lugar, a menos que ele possa provar que realmente tem a habilidade. A Vice pergunta se ele também não assistiu ao vídeo do exame de domador de animais anteontem, e diz que de fato foi o estudante quem resolveu uma crise sozinho. Pan pergunta quem sabe se falsificou o vídeo, e se além de julgar um piton de gelo com padrão, é a habilidade mais básica de um domador de animais, e diz que se os dois quiserem treinar, precisam passar no teste para provar que não chegaram ali, por meio de conexões, senão pode esquecer, e pergunta se aceitam o teste. Kaisa pergunta por que ele está os acusando de trapaça, e diz que se destacaram no exame oficial de domadores de animais, e pergunta por que não podem só porque ele disse. O mestre responde que é porque é o diretor do Centro de Treinamento de Domadores de Animais. Se disse não, ele nunca mais poderá participar de nenhuma missão de domador de animais na vida. Xuan diz que já chega e entende, e também não quer perder tempo, apenas diga o que quer que façamos. Pan sorri e diz que ele enfrentará isto. Kaisa observa e pergunta como essa besta fantasma se machucou tão gravemente, e quem exatamente faria uma coisa tão hedionda com uma fera fantasma tão fofa como a Raposa das Chamas. O mestre diz que quem fez isso com a Raposa de Chamas foram eles, os domadores de animais. Kaisa pergunta o que ele quer dizer com isso. Pan diz que ela está ali para aprender a arte secreta do domador de animais, a ligação às almas. Depois de aprender essa arte secreta, ele começa a levar as bestas fantasmas em várias missões perigosas, e ele também faz com que as bestas fantasmas sofram o dano que eles mesmos deveriam ter sofrido. Quando as bestas fantasmas atingirem o limite, ele as abandonará e as substituirá por outras mais fortes, e pergunta se eles ousam enfrentar isto. A Raposa de Chamas gravemente ferida, e diz que ele está extremamente hostil para com os humanos agora. Até si mesmo teve dificuldade para chegar perto dele, e, se não tem confiança, podem ir
ir para casa e brincar de casinha com as bestas fantasma. O prota observa a raposa de chama, os dados dela, e pensa que pode entender o status envenenado, e se pergunta o que é mutação, e pergunta o que ele deu para a raposa de chamas agora mesmo. O mestre pergunta como ele sabia que si mesmo a alimentou com algo. Lee diz para parar de besteira e falar logo, senão a vida dessa raposa de fogo estará em perigo. Pan responde que apenas deu uma fruta do piatol para nutrição e pergunta como isso pode ser uma ameaça à vida. Wen pensa que a fruta do dragão é comumente usada para alimentar bestas fantasmas do tipo fogo, e se pergunta por que a raposa de chamas teria uma reação adversa, e pergunta se os ferimentos que a raposa de chamas sofreu foram do tipo gelo. O mestre pergunta como sabia disso, e diz que sabe que não pode alimentá-lo com comida tipo fogo imediatamente após sofrer dano tipo gelo, então esperou até que o estado de lesão por gelo dele diminuísse antes de o alimentar. Chuan pensa que é verdade. O status anormal atual não mostra mais nada relacionado ao atributo de gelo, mas ainda está tendo uma reação adversa, então pode haver uma possibilidade. O problema está no estado envenenado, e diz que deve ter sido atacado por atributos de gelo e veneno simultaneamente. Sob a interação dos dois atributos, o veneno no corpo ainda está se espalhando com o atributo de gelo. Pan fica surpreso e diz que nunca se deparou com uma situação tão rara. O prota diz que, por enquanto, não importa quão raro seja, esta é a dedução mais razoável, e pensa que além disso, como o status envenenado carrega o atributo gelo, isso levou e desencadeou o status anormal Berserk. Isso explica tudo, e pergunta ao sistema se tem alguma forma de o salvar. O sistema mostra o que pode fazer, e os ingredientes necessários, e Lee diz que os ingredientes são 600 gramas de fruta de acer preto, 120 gramas de medula de bambu verde, 200 GB de grama Silver Frost e um cristal Frost de alta qualidade. E se quer salvar esta raposa de chamas, precisa preparar os ingredientes de acordo com o que disse. O mestre pergunta se ele tem mesmo um jeito de curar essa besta fantasma. Wen diz que vai a salvar. Depois, Chuan está cortando alguns ingredientes. Pan diz que essa criatura está tratando disso, ou a Kaisa o interrompe, perguntando se talvez seja terapia alimentar. O prota diz que está feito. O mestre pergunta se isso pode ser comido mesmo, e se não é venenoso. Kaisa diz que ele precisa deixar claro que dar o remédio errado pode o eliminar. Lee dá o preparo para a raposa e diz que já é assim de qualquer jeito e para ela confiar em si mesmo só dessa vez. Uma hora depois, a raposa está vomitando, e Pan diz que o animal está vomitando há uma hora. Parece que piorou. Wen diz que verificou a quantidade de cada ingrediente e os passos estão corretos, não deve haver nenhum problema. O mestre pergunta se não deveria, enquanto isso chamas são liberadas atrás dele. Pan olha para trás e pergunta o que está acontecendo. Em volta da raposa estão sendo liberadas chamas intensas. Chuan observa e diz para ela abraçar a nova vida. A raposa fica com uma forma diferente, se transformando na raposa de gelo. O mestre observa e pergunta se é evolução. O prota parabeniza pela recuperação e pensa que parece que, contando que si mesma tem a ajuda do sistema, pode evoluir qualquer besta fantasma para uma forma superior, e diz que salvou a raposa de chamas com sucesso e pergunta se passou no teste. Pan se pergunta sobre teste e se esse garoto ainda sabe o quão incrível foi o que ele acabou de fazer, e se ele ainda está preocupado com o teste, e pensa que deduzir a causa da doença, criar o antídoto e, simultaneamente, evoluir a besta fantasma. Isso é algo até domadores de melhor, de alto nível, têm dificuldade em conseguir, e diz que parece que o julgou mal antes e já que ele passou no teste, si mesmo naturalmente o ensinará a arte secreta. No entanto, deve lembrar de uma coisa, se ele ousar deliberadamente ferir bestas fantasmas só porque pode curá-las, definitivamente não vai o poupar, e então não vai perder mais palavras e vai o ensinar a arte secreta. Lee sente algo, e é a raposa de gelo puxando. Wen não entende e pergunta se tem mais algo. A raposa lambe o rosto dele em forma de agradecimento e Chuan diz que está tudo bem. Kaisa se pergunta se esse cara realmente domesticou uma raposa de gelo, e se uma raposa de gelo realmente tomaria a iniciativa de se aproximar de um humano. O prota diz que agora que ela está bem vai partir. A raposa de gelo abaixa a cabeça, e Lee é acertado pelo mestre, o chamando de desgraçado e dizendo que a raposa quer ir com ele, e pergunta se ele não percebeu. Wen coloca a mão sobre a cabeça e diz que a situação financeira da sua família não permite aumentar, e não seria certo tirá-lo sem a permissão do anterior domador de animais. Pan diz que não mencionou esse canal. Se não fosse por ele, essa raposa de gelo não teria se ferido tão gravemente, e aquele desgraçado já foi expulso da associação de domadores de animais por si mesmo. Então ele não precisa se preocupar.
E a propósito, a situação financeira da família dele não permite que adote uma raposa, e pergunta sobre o gato morango e diz que deixando de lado a raposa de gelo, os gatos morangos são simples de criar e pode simplesmente alimentá-los com sobras. Xuan diz que na verdade também tem um Ice Hound em casa, então é realmente um pouco difícil. O mestre diz que não importa o que aconteça, ignorar os sentimentos de besta fantasma é cruel e não vai permitir, e pergunta o que ele acha de vir ali toda semana para ajudar a tratar animais fantasma feridos e se mesmo vai o pagar. O prota fica animado. Em outro lugar, em um prédio, a vice está falando ao telefone que isso não foi o que combinaram de jeito nenhum e que não importa o quão talentosos Lee e Kaisa sejam, eles não podem participar diretamente de operações militares e pergunta se além disso os militares não disseram antes que poderiam simplesmente observar à distância. O diretor diz para ela se acalmar, os militares também são forçados a essa situação. Desde que bestas fantasma aparecem neste mundo, as regras do mundo foram revogadas da noite para o dia. Todos os países, para os próprios propósitos, estão constantemente capturando, treinando e cuidando de bestas fantasmas cada vez mais poderosas. Enquanto ainda estão na liderança, podem garantir a própria segurança, mas a situação é urgente agora, se outros assumirem a liderança, então não tem muita interferência no que acontecerá, mas não precisa se preocupar, os militares farão o melhor para garantir a segurança dos alunos, mas eles também têm que fazer o que devem fazer. Em outro lugar, tem diversas pessoas reunidas com seus animais. Wen observa e pensa que essas pessoas realmente merecem ser chamadas de gênios domadores de animais de elite da província. O prota observa ao redor e pensa que cada um deles, na verdade, tem duas bestas fantasmas, e cada uma delas está pelo menos no nível 2 ou superior. Um veículo se aproxima. Todos olham e comentam que é realmente um veículo militar e só tinham visto em TV antes. A porta abre e um rapaz desce. As pessoas também comentam que esse instrutor apenas parece um pouco mais forte, chegaram ali e são todas elite que viram o mundo. Os dois garotos que estavam conversando ficam quietos ao olhar para a cara do soldado, com um semblante diferente, e eles perguntam o que está acontecendo e o porquê seu corpo está tremendo involuntariamente. Ele pensa que essa é uma intenção de eliminar, e parece que ele está testando a coragem. O instrutor sorri e pensa que parece que o lote deste ano não é totalmente inútil, e diz que primeiro parabeniza a coragem por chegarem ali. A missão ali é ajudar militares a subjugar uma poderosa besta fantasma, e a força dessas bestas fantasma é pelo menos nível 3 ou superior, e então, para evitar que molhe as calças no momento em que vir a besta fantasma, conduzirá um treinamento especial de curto prazo para eles antes da missão começar. Os dois garotos dizem que são as elites que saíram vitoriosas do exame do domador de feras em respectivas na cidade. O militar diz que já que eles dois estão confiantes, vai começar por eles. Os dois dizem que está tudo bem e vão mostrar suas forças e que possa se desculpar por não se conter. São invocados a centopeia com presas venenosas e o touro de chifre de fogo. O instrutor chama pelo leão de ouro. O animal salta do veículo e se aproxima rugindo e atacando logo de início o touro. Em seguida, o leão vai até a centopeia e a ataca facilmente. Os dois garotos ficam surpresos e perguntam como isso é possível e dizem que foi abatido com um golpe. As pessoas ao redor não conseguem acreditar que acabou em um instante, e Wen pensa que na verdade é um leão de ouro de nível 3. O militar diz que esse monstro é apenas o mais fraco entre os perigos que ele encontrará no futuro, e espera que não pense que pode passar facilmente no teste militar. Aqueles que não têm coragem de perder a vida no campo de batalha precisam sair imediatamente. Esta é a última chance. Os militares não precisam de covardes. Os dois garotos perguntam se está brincando e se está simplesmente os mandando para a finalização. Eles saem e dizem que vão desistir, e as pessoas ao redor começam a desistir também. Xuan fica parado e se lembra da vice dizendo que deve dizer com toda a seriedade que esta missão é extremamente perigosa. No entanto, os militares possuem uma tecnologia que poderia permitir que a irmã dele se levantasse novamente e pergunta se quer experimentar. E no tempo atual, Prota pensa que com certeza passará no teste e pergunta para a garota ao lado se ela tem certeza que está bem de ficar. Kaisa pergunta o que ele quer dizer com isso e se está duvidando de suas habilidades. Lee responde que não foi isso que quis dizer, apenas estava dizendo sobre a besta dela há um pouco de tempo, e se participar de um treinamento tão intenso agora, pergunta se não desenvolveria hostilidade em relação a ela. Kaisa responde que sua besta é muito obediente e ele não precisa se preocupar. Além disso, falando em hostilidade, a situação de ninguém é pior que a dele.
O militar diz que quanto aos que ficarem, presume que já tomaram a decisão, e agora vai explicar o plano de treinamento para os próximos dias. Eles são todas elite das várias associações de domadores de animais da cidade deste ano, portanto, tem certeza de que não precisa ensinar muito sobre comandar as próprias bestas fantasmas. A partir de hoje, ensinará a eles como coordenar melhor com outros para alcançar os objetivos da missão. Atualmente tem 12 pessoas restantes, então agora eles formarão equipes de 3, totalizando 4 grupos. Se é ansioso socialmente, pode superar que si mesmo atribua companheiros de equipe. Por enquanto vai dar tempo para formar equipes livremente. As pessoas começam a conversar entre elas para formarem equipes. Xuan pensa que parece que não tem ninguém que conheça bem ali. 2 garotos se aproximam de Kaisa dizendo que falta uma pessoa e perguntando se quer se juntar a si mesmo, e são muito fortes e conseguem a proteger. Kaisa se desculpa e diz que não está interessada em lixo. O garoto fica irritado e pergunta o que ela disse e ordena o seu rato relâmpago para dar uma lição nessa mulher. Um ataque é lançado no rato relâmpago e ele é congelado pelo ataque do Piton. Kaisa caminha até o Prota e pergunta o que acha de fazer em grupo, pois considerando que ele ajudou, se ele abaixar a cabeça e implorar, poderia considerar a juntar a ele. Alguém se aproxima e é uma mulher se apresentando como Ji-Hee e diz que gostaria de fazer equipe com ele e pergunta se ele estaria disposto. Lee pergunta o porquê e acha a mulher muito linda. Ji responde que é porque percebeu, quando o instrutor soltou o leão de ouro mais cedo, que ele era uma das pessoas mais próximas de batalha, mas não viu nenhum traço de medo no rosto dele. Ao invés disso, ele estava bem calmo, então acha que ele seria um companheiro confiável. Wen diz que a sua fera fantasma é esse gato morango, e pergunta se ela não se importa, e diz que ela pode rir, mas esse gato não é o que parece ser. A He diz que não importa. Animais fantasma podem evoluir para se tornarem mais fortes, mas pessoas não, e pergunta se está certa, e diz que já que ele foi honesto sobre a besta fantasma dele, vai mostrar a sua, e diz para a sua besta se revelar, e o lagarto radiante é revelado. Xuan observa os atributos da besta dela e fica surpreso. Jay diz que a julgar pela reação dele e pergunta se vai aceitar isso como um sim. Lee pensa que ter uma fera fantasma de nível 2 como companheira de equipe será sem dúvida um grande impulso para a força e diz que estará sob os cuidados dela de agora em diante. Alguém acerta a mão dele e é a Kaisa, que diz que era si mesma quem estava falando com ele e pergunta se está ignorando, e diz que ele não pode se unir com alguém desconhecida como ela. Wen pergunta se ela quer dizer com origem desconhecida, e se não são todos de várias associações de domadores de animais. O militar se aproxima dizendo que já que os 3 são tão próximos, podem juntar. Kaisa pergunta o que faz ele pensar que estão perto. O instrutor pergunta se não é mesmo e se a besta fantasma não gosta muito dele. Kaisa olha ao lado e sua cobra está acariciando Wen, e pergunta se não disse para ela não chegar perto do inimigo. O militar pensa que envolver essas crianças em uma missão como essa é realmente muito perigoso, e que possa aproveitar os momentos de paz enquanto pode antes de entrar no campo de batalha. Depois, no hospital, alguém está tomando soro, e é um rapaz. Bai se aproxima com o diretor. O garoto fica sem entender, e se pergunta o que está acontecendo e se não consegue fazer nenhum som. A vice diz para ter calma e a garganta foi lacrada e as cordas vocais estão danificadas. Vai ser muito difícil para ele falar, e para suas perguntas apenas acentue ou balance a cabeça. Na sala de conferências militares, Bai diz que está a besta fantasma, está evoluindo para o nível 3 ao devorar vidas humanas. Continuamente deve ser eliminada antes de evoluir para o nível 3, caso contrário toda a cidade enfrentará uma crise devastadora. O diretor diz que a seguir explicará o plano operacional militar. De acordo com a inteligência de Liu Xin, o covil da besta fantasma fica em uma caverna na parte mais profunda da cadeia de montanhas. Precisam atacar a caverna pela frente, eliminando tudo que obstrua o caminho, e finalmente eliminar ou capturar a besta fantasma nas profundezas da caverna. Membros da Associação de Domadores de Animais os ajudarão a bloquear todas as saídas desta cadeia de montanhas, garantindo que esta besta fantasma não atravesse o cerco, e pergunta se está tudo bem. A vice se perdoa pela franqueza e diz que isso parece ainda mais perigoso do que um ataque frontal, e pergunta se essas crianças realmente vão fazer algo tão perigoso. O diretor responde que para garantir a segurança das pessoas da cidade nenhum dos dois tem escolha. Bai diz que vai deixar claro que se a situação ficar fora de controle, imediatamente fará essas crianças se retirarem. Liu diz para não se preocupar enquanto Suprema Fera Fantasma com poder de fogo, a experiência da missão para os jovens domadores de feras não será diferente de um passeio de primeira. Em uma floresta, o militar diz para os alunos que acredita que todos eles analisaram o plano de operação ontem à noite, e a besta fantasma é um tipo de
de terra de nível 2, um verme de rocha gigante. Ele está residindo em uma caverna preparando para evoluir para o nível 3. Quando evoluir com sucesso para o nível 3, a cidade inteira poderá estar em perigo. Pelo bem do povo da cidade, esta missão deve ser bem sucedida. Não podem falhar de forma alguma. A Vice se aproxima e pergunta como o garoto se sente na primeira missão e se está nervoso. O Prota fica surpreso a vê-la e pergunta se ela também está participando da missão. Bai responde que é claro e que vai com os militares até o coração do covil para suprimir a besta fantasma. Ela olha ao lado, vai até o ouvido dele e em voz baixa diz para ele não tentar se comportar como fez durante o exame, pois esse é o campo de batalha. Um único passo em falta pode significar vida ou finalização, e se caso se encontrar com uma situação com a qual não consegue lidar, precisa se retirar imediatamente com os outros. Lee responde que entendeu. Depois, em uma caverna com uma energia se espalhando, pessoas sentem o cheiro e o militar diz que isso é verdade. A Vice diz que embora o verme gigante de rocha seja uma besta fantasma do tipo terrestre, ele se alimenta de carniça. Esses cheiros devem estar vindo dos cadáveres de criaturas finalizadas. O soldado olha ao lado, notando diversas aranhas se aproximando, e começa a atirar junto com seus parceiros nas aranhas. Eles não param de atirar em nenhum segundo, e as chamas se espalham sobre as aranhas. Bai diz para ajudar a formação e as bestas fantasmas defensivos ficam à frente e bloqueiam a horda de bestas que ataca. As aranhas avançam e o domador diz para o seu cão de gelo proteger a Vice. O cão libera gelo pela boca, formando uma barreira de gelo, e Bai pensa que espera que tudo ocorra bem. Do outro lado, o Prota pergunta o que isso é. Eles se deparam com uma pedra. Kaisa pergunta se é um minério, pois nunca viu isso antes. Ji diz para tomar cuidado, algo assim que claramente não é natural. É melhor deixar intocado. Lee diz que está certo e que devem ter cuidado. Além disso, a missão militar para os proteger. Wayne nota algo e puxa sua parceira para saírem rápido. A pedra começa a tremer inteira, causando uma explosão. Fumaças se dissipam e uma besta é invocada. Xuan coloca a mão sobre o rosto e se pergunta o que está acontecendo, e se esta não é a besta fantasma que os militares estavam caçando, e o porquê ela está ali com si mesmo, e pensa que esse cara realmente completou a evolução, tornando-se uma besta fantasma de nível 3. O dragão de rocha do abismo, do tipo terra, fera fantasma de nível 3, ruge. A besta bate sobre o chão liberando chamas ferventes. O Prota diz para correr, pois não conseguem lidar com isso. Eles saem correndo. O monstro libera um som muito alto. Eles colocam a mão sobre os ouvidos e Kaisa diz que o rugido desta besta fantasma é muito feio. Lee diz para tomar cuidado, uma aranha se aproxima na direção dela. O Piton libera seu ataque pela boca congelando a aranha. Wen agradece por o salvar, e uma voz diz que aquela besta fantasma não está rugindo e sim chamando pelos companheiros. Kaisa olha à frente assustada. A Ri diz que parece que ele não quer que saiam vivos. As aranhas se aproximam. Xuan diz para o gato morango derrotar. O gato avança e começa a atacar as aranhas ao redor. Ji diz que embora essas bestas fantasmas sejam fracas, existem muitas delas, e o objetivo delas não é os prejudicar de forma alguma, mas os atrasar até aquele cara grande nos fundos chegar. A cobra congela as aranhas. Kaisa diz para o seu parceiro pensar em algo. Se isso continuar, a energia do Piton não vai durar muito tempo. O Prota olha para trás, notando o monstro se aproximando, e diz que parece que só há um caminho. Do outro lado, a aranha gigante se aproxima. Os soldados continuam atirando sem parar, mas não causa nenhum arranhão. A Vice diz que devem suprimir esta aranha espírito da cortina noturna. Essa aranha é uma besta fantasma defensiva com quase nenhum poder de ataque. Contanto que a derrotam, podem interromper a besta fantasma que evoluiu dentro do casulo. O domador ordena que o Goblin Flor espinhoso controle os movimentos da aranha espírito da cortina noturna. A besta emite suas ervas prendendo as mãos da aranha. Bai diz para atacar imediatamente as costas da aranha. Esse é o ponto fraco dela. O domador ordena que seu cão de gelo ataque as costas da aranha. O cão salta e ataca as costas da aranha, acertando em cheio. A aranha cai sobre o chão eliminada. Os soldados comemoram o que conseguiram. A Vice pensa que a seguir, desde que tiverem a besta fantasma de dentro do casulo, essa missão terminará. Bai vai até as teias de aranha enroladas e toca, e quando a Vice rela na teia, uma luz começa a ser emitida. Os soldados dizem para ela tomar cuidado, uma grande explosão acontece. Bai observa e pergunta como poderia ser e se está vazio, e pensa que é impossível, pois não pararam nada no caminho, e ele não tinha chance de escapar. Eles ouvem um barulho bem alto. A Vice corre dizendo que ele sabia que estavam chegando, e então fez um casulo falso para os enganar. Ele saiu dali há muito tempo, e foi para outro lugar para
para evoluir, e ela ordena que todos os domadores de animais vão imediatamente resgatar as crianças responsáveis por interromper a rota de retirada da fera fantasma. Aquela besta fantasma evoluiu com sucesso para um dragão de rocha do abismo. Devem proteger essas crianças, e pensa no Lee que ele não deve deixar nada acontecer com eles. Do outro lado, barulhos muito altos também estão sendo emitidos pelo dragão, e a pressão do lugar está bem intensa. Vayne está com a mão sobre o rosto, pensando que as bestas fantasmas sua e da Kaisa estão muito distantes em nível do dragão de rocha do abismo. A menos que atinjam o ponto fraco, não podem causar nenhum dano. Embora o nível da Kai seja apenas um pouco diferente do nível do dragão de rocha, ela não é uma besta ofensiva. Kaisa pergunta se ele não acabou de dizer que tinha um jeito e o que devem fazer. Xuan responde que devem bater no cristal na cabeça. Essa é a fraqueza central e a única maneira de danificarem isso. Kaisa pergunta como chegarão lá. O Prota diz que a besta da Dia é do tipo luz e pergunta se ela consegue criar ilusões ou algo similar para enganar o monstro. A Ri responde que sim, mas a duração é bem curta. Lee avança e diz para Kaisa fazer um caminho de gelo para si mesmo. A Kaisa ordena sua cobra, e então o Piton libera o seu ataque, criando escadas de gelo. Vayne passa pelas escadas, salta e diz para Di que agora é a hora. A Ri diz para usar a cortina de luz ilusória. A ilusão é emitida. O dragão se distrai. Di diz que ele foi enganado e agora é a chance. Xuan diz para o gato derrotar isso. O gato morango avança e ataca o cristal na cabeça do inimigo, conseguindo trincar. O dragão começa a gritar. Elas ficam animadas dizendo que conseguiram, mas o monstro fica ainda mais furioso. O Prota diz que não é bom. O ataque anterior o deixou completamente enfurecido. O dragão libera chamas na direção do Lee, mas o gato morango entra na frente para o proteger. O gato cai sobre o chão. Wen vai imediatamente ver o seu animal e nota que o dragão está se aproximando em sua direção. As meninas gritam não e para desviarem rápido. O gato morango se levanta e bloqueia o ataque. Xuan se pergunta o que está acontecendo. O gato morango está com uma aura diferente, com uma intenção eliminatória, e diversas mensagens do sistema começam a chegar avisando que o gato morango está ficando louco, e o Prota pergunta o que há de errado com ele. O gato morango está segurando a mão do dragão, e está com uma aparência diferente. O gato salta sobre o chão, encara o monstro, e avança na direção dele para o atacar. O dragão bloqueia protegendo o cristal em sua cabeça. O monstro observa e move sua cauda, mas o gato desvia e salta sobre as costas dele, o atacando mais uma vez. O gato continua atacando até que ele salta e vai na frente do inimigo mirando na cabeça. Ataca o cristal novamente, quebra o cristal em pedaços e o monstro cai sobre o chão. Ele apenas quer saber o que há de errado com o gato morango e se pergunta o que significa aquela mensagem do sistema sobre ficar furioso. Kaisa caminha e pergunta o que aconteceu com a besta fantasma agora mesmo e o porquê ela de repente se tornou tão poderosa. Ji pergunta como ele atingiu esse poder. Wen responde que também não sabe. Alguém se aproxima e diz que já que o perseguiu que possa não o culpar. Eles olham assustados e perguntam como isso é possível. Um monstro gigante com asas e com uma aura de chamas e gelo pergunta qual é a força deste gato morango e se atende às suas expectativas. Kaisa pergunta o que está acontecendo e se ele realmente consegue falar. Xuan pergunta se o poder do gato morango agora mesmo foi obra dele. A ave pergunta se foi obra sua e se esse tipo de poder não é algo que ele estava procurando ansiosamente, e diz que acendeu a raiva mais profunda dentro dele, e a raiva do domador, e é suficiente para destruir todos os laços, incluindo ele. O gato morango está com uma forma mais forte e poderosa. O Prota observa e pergunta o que está acontecendo e como o gato morango ficou assim. Diversas notificações do sistema chegam, que o gato morango está ficando louco e para a segurança do anfitrião, preciso o eliminar imediatamente. Lee diz para ele ter calma, mas o gato está extremamente furioso. O gato morango avança. Wen consegue desviar e se pergunta como isso pode acontecer. Kaisa diz para salvar esse idiota rapidamente. Ji diz para sua besta ir o proteger. Kaisa observa e diz para o seu parceiro pensar rapidamente em algo. Xuan pensa que precisa encontrar um jeito de fazer alguma coisa, senão todos ali vão perder a vida. O Prota com seriedade pergunta se ele está ficando louco porque não tomou o leite esta manhã, e diz que parece que ele precisa de disciplina de verdade, e se tem coragem pode se aproximar. O gato o encara e avança. Lee vira e sai correndo pensando que o gato só ficou assim depois de se aproximar daquela besta, contando que conseguem afastar o gato daquela besta. Talvez possa voltar ao normal. Kaisa pergunta o que ele está fazendo, e se o gato já está bravo, ele está provocando ainda mais. A Ri diz para Lin criar uma ilusão rapidamente, fazer o gato escapar daquela besta fantasma. A Kai salta sobre o chão e libera uma cortina ilusória.
A ave observa o seu reflexo e diz que seu povo se tornou material experimental e perdeu a vida nas mãos, e si mesma que sobreviveu só pode apoiar a dor sem fim. Humanos, deixem que a conquista mais orgulhosa dos pesquisadores os destrua com as próprias mãos. A ave libera seus dois elementos, de fogo e gelo. Ji pergunta se não pode bloquear, e a ave ordena que o gato elimine o humano que o escravizou. O gato ouve, o prota olha para trás e a intenção do gato está ainda mais perigosa. O gato tenta acertar até que consegue. Lee está ferido e pensa que não tem como correr tão longe até a base militar. Não vai funcionar. O gato se aproxima cada vez mais com suas garras afiadas, prestes a o derrotar, mas alguém chega e é a vice-presidente. Ela se aproxima em cima da sua besta e libera a teia de aranha, prendendo o gato morango, o deixando coberto de teia. Bai caminha dizendo que há muito tempo não o vê e o chama de sujeito de experimento de E06, e também diz que o presidente estava o procurando. A ave diz que faz muito tempo e não esperava encontrar ali. A vice diz para ela se render honestamente, pois não tem mais para onde correr. A ave pergunta sobre render e diz que ela está apenas sonhando acordada. A ave libera uma mana ao redor de seu corpo e ataca imediatamente. Bai desvia e ordena que seu pequeno leão ataque o peito dela. O leão avança na direção do inimigo e o ataca. A ave bloqueia e se afasta, dizendo que é ali que termina por hoje, e da próxima vez que se encontrarem vai eliminar completamente todos eles. A vice ordena que seu leão corra e não o deixe fugir novamente. O leão corre, mas já é tarde demais. A ave consegue fugir. Bai fica irritada que ela escapou e diz para o leão voltar. Depois, em outro lugar, a vice está parada observando ao redor. O prota se aproxima e pergunta sobre aquela besta fantasma, o porquê odeia tanto os humanos. Bai responde que originalmente não queria contar sobre essas coisas, e o sujeito de experimento E06 foi o produto de um experimento extremo na academia. Originalmente era um falcão noturno comum, mas foi forçado a passar por extensas modificações e injeções de energia. Durante os experimentos foi torturado além da imaginação e testemunho de inúmeros companheiros perdendo a vida horrivelmente na mesa experimental. Para ela, a crueldade humana está gravada no próprio ser há muito tempo. Lee pergunta se então ficou assim por causa desses experimentos e o porquê ajudou o gato morango a ficar mais forte e controlou para os atacar. A vice responde que ele queria usar as bestas fantasma para se vingar dos humanos. Animais fantasma se rebelando contra domadores de animais, eliminando domadores de animais. Esse é o único desejo que o mantém para viver. Wen vai dizer algo, mas Bai o interrompe e diz que ele não precisa se preocupar com essas coisas, e que possa ir rápido avisar as duas garotas lá fora que ele está seguro. Xuan sai da sala e a vice fica pensativa sobre o E06. Abyss Plume Night Falcon, como pode acabar com isso? Em outro lugar, em uma floresta, a ave está deitada perto da água e diz que usou muita energia e pergunta se eles alcançaram Bai, e diz que é maldito ser humano e pergunta se algum dia vai. Até que alguém se aproxima, a ave sente algo e é uma criança o tocando com um papel. A ave se afasta e diz para ela sair e não o tocar. A criança diz para não ter medo, apenas quer ajudar, pois ela está muito ferida e se isso continuar pode perder a vida. A garotinha mexe na cesta ao lado, tirando um peixe e diz para ele comer, pois precisa de alimentos para recuperar as forças. A ave fica surpresa e se pergunta o porquê ela não tem medo de si mesma, e pergunta se ela não tem medo que a elimine. A criança responde que é órfã e ninguém se importaria mesmo se perdesse a vida, então não tem medo da finalização. A ave pergunta o porquê ela ainda vive. A garotinha assa o peixe e responde que é porque a pessoa que aqui eu disse antes que havia muitas coisas deliciosas neste mundo, e antes de terminar de comer todas essas coisas deliciosas não pode perder a vida de jeito nenhum, e ele pode experimentar. O peixe deste rio é muito gostoso. A ave a observa e a criança está com um sorriso enorme no rosto. A ave come o peixe e a garotinha comenta o quanto é delicioso.